Acabamos de ler uma mensagem tão suficiente quanto todas as outras, porém, o defeito está em quem lê, ou talvez as qualidades estão em quem lê, porque o que faz toda a diferença é o ponto de percepção que a gente tem da palavra. Porque em um determinado momento do seu ministério, Jesus foi interrogado por um mestre da lei que lhe perguntou: mestre, como faremos para herdar a vida eterna? E a resposta de Jesus foi: o que está escrito, como interpretas? Porque o que está escrito, ela ganha força de ação na minha vida a partir do momento que eu consigo interpretar, tirando do texto o verdadeiro sentido que o autor quis me passar. Porque quando eu leio um texto, colocando no texto as minhas ideias, aquele texto para mim não soa como poder, aquele texto para mim não soa com força de operação. Mas quando eu leio fazendo uma exegese, sugando do texto a intenção pela qual o Espírito Santo impulsionou o autor para escrever, eu consigo me abrir para as revelações escritas no texto. Aqui foi falado de que Jesus entrou no barco, e não foi diferente nesse texto, porque esse texto conta a história de alguém que Jesus entrou no seu barco. Mas é interessante porque todas as vezes que a gente ouve falar que Jesus entrou no barco, que Jesus entrou no barco, que Jesus entrou no barco, a gente só interpreta que Jesus entrou no barco para dar as nossas necessidades, que Jesus entrou no barco para confirmar a vitória, embora Ele confirme, embora Ele supra as nossas necessidades. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou em um dos dois barcos que estava ali, e o barco foi de Simão Pedro. Só que Simão Pedro precisava de algo que ele trabalhara a noite toda e não conseguira. E Jesus, quando entrou num barco, ele até trouxe para Pedro aquilo que lhes era a necessidade. Ele até trouxe para Pedro aquilo que Pedro queria. Só que antes de ele trazer para Pedro aquilo que Pedro queria, ele trouxe primeiro não para Pedro, mas para toda a multidão, que a multidão precisava. Porque entenda que todas as vezes que Jesus entrar no barco, entenda que todas as vezes que Jesus entrar na tua casa, não é para benefício seu somente, é para benefício teu e de todos que estão ao teu redor, seja vizinho, seja comunidade, seja de todos. E a primeira coisa que Jesus fez, quando entrou no barco de Pedro, para que o milagre acontecesse, para que um sinal milagroso acontecesse na vida de Pedro e dos demais pescadores, sabe o que foi? Foi distanciar o barco da terra. E muitas vezes, muitas coisas não têm acontecido nas nossas vidas, muitas coisas não têm tido desenvolvimento, porque o nosso barco está focado na terra, o nosso barco ainda está no nosso domínio, porque todas as vezes que está na terra, está no domínio, porque na terra eu ando, mas na água eu não ando. E Jesus disse: tira da terra, afasta. Jesus entrou no barco. Jesus disse: agora está no meu domínio, agora eu posso fazer. E quando está no domínio de Jesus, o milagre acontece. Pregamos um Deus que faz milagre, pregamos um Deus que opera em meio a impossível, mas pregamos também uma vontade poderosa que não pode ser ultrapassada pelaquilo que eu quero. Pregamos um Deus que tem ordem, pregamos um Deus que tem princípios, e o princípio do reino de Deus é fazer com que nós busquemos primeiro aquilo que para nós é de maior valor, é de maior necessidade, é a presença de Deus, é a palavra de Deus, é fazer com que o reino e o nome de Jesus seja exaltado. Irmãos, Jesus veio à terra, como eu já falei em cultos anteriores, com o objetivo de salvar, embora ele curou, embora ele operou milagre. O objetivo de Jesus foi: o Filho do Homem não veio julgar, mas veio salvar os que se haviam perdido. Mas para salvar os que se haviam perdido, havia uma necessidade tão quanto excelente e importante.
primeiro, para salvar os pecadores, Jesus teve que primeiro perdoá-los. Então, por isso que todas as vezes que você vai ver na Bíblia Jesus efetuando uma cura, Jesus operando um milagre, a maioria das vezes, antes de ele efetuar aquele algo esperado, ele dizia: os teus pecados estão perdoados. Embora as pessoas não fossem buscar perdão, eles só queriam ver, eles só queriam falar, eles só queriam andar. Mas Jesus sabia que antes de operar algo na vida de alguém, essa tal pessoa precisava do perdão de Deus. E Jesus estava querendo mostrar àquele povo de que nele havia não somente multiplicação de pães. Jesus estava querendo mostrar ao povo de que nele havia não somente cura para os paralíticos, de que nele havia não somente visão aos cegos, mas que nele havia também um poderoso e grande perdão, ao qual todos precisariam vir a ele para obter o perdão do Pai. Aleluia, Deus. E aí você vai ver todos os sinais, a maioria dos sinais que Jesus operava na Bíblia, como aquele homem que abriu um buraco no telhado e entrou, o homem da mão mirrada, a mulher do fluxo de sangue que tocou por trás. Eles só queriam cura, eles não estavam nem aí, eles não conheciam que em Jesus havia um perdão. Eles foram querendo milagre, mas isso aqui é muito forte, isso aqui é muito profundo, que embora isso é ciência de Deus, embora eles foram até Jesus só querendo milagre, só querendo cura, mas só o fato de eles colocarem a sua fé em Jesus, entendendo que só Ele poderia fazer, embora eles não foram buscar perdão, era como se eles no mundo espiritual tivessem dando uma declaração para o céu e dizendo: Jesus, quando eu venho até o Senhor buscar cura, buscar milagre, buscar multiplicação, eu estou reconhecendo e creio que Tu és aquele que Tu disse. É por isso que Jesus disse: poxa, essa atitude dela de fé já engloba o me reconhecer como Salvador do mundo. Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Aleluia. E Pedro sabia disso, os apóstolos sabiam disso. E o que a Bíblia diz em Lucas capítulo 4 é que quando Jesus começa o seu ministério nas regiões da Galileia, porque a Galileia era uma província, como um estado, era como se fosse um estado da Bahia, aonde dentro do estado havia várias cidades: Salvador, Feira de Santana, Cruz das Almas, Mangabeira, Cachoeira, e a Galileia era uma província. Jesus pregou em Nazaré, cidade da Galileia, e as pessoas não conheceram que ali de fato estava aquele que podia fazer por ela tudo que até aquele momento os governadores, Pilatos, o rei Herodes, o rei Tibério César havia feito. Eles não reconheceram, e isso é um perigo grande quando a gente não reconhece o que Jesus pode fazer por nós. E a Bíblia diz que Jesus ficou impedido de operar ali muitos milagres, mas ainda assim ele continuou na sua missão, ele continuou operando, ele continuou curando, a ponto que a Bíblia diz que quando ele chega em cidades adjacentes da cidade de Nazaré, ele operava tanto milagre que a sua fama correu, a fama de Jesus correu, e inevitavelmente trouxeram coxos, aleijados, enfermos, para que ao menos ele impusesse as mãos, para que ao menos ouvissem Jesus. E Jesus estava criando sede nas pessoas, e de maneira que as pessoas iam pelo ouvir, quando chegava até Jesus, experimentavam a palavra no coração, e via que ele era muito além do que as pessoas falavam, e as pessoas começavam a mudar os interesses. Eu vim por causa da cura, eu vim por causa do milagre, agora eu permaneço por causa dele. Todos nós fomos atraídos por algo. Viemos porque ouvimos falar que ele salva, que ele liberta, que ele transforma. Como aquela mulher samaritana saiu anunciando o que Jesus fez. Aqueles homens disseram, a Bíblia diz que aqueles homens, pelo que ouviu daquela mulher, seguiu Jesus. Mas quando eles experimentaram,
quando eles abriram o coração e deixaram Jesus operar com a sua palavra na vida deles, a palavra de Jesus entrou no coração dele como algo nunca visto antes, e a única solução que eles tiveram foi: nós viemos ver, nós viemos ao culto, nós se convertemos pelaquilo que ouvimos, agora permanecemos, criou em nós raiz pelaquilo que experimentamos. E todo crente precisa experimentar para que traga consistência à sua vida cristã, porque a Bíblia diz que aqueles que ouvem, mas não têm experiência, mas não se deixa ser lançado para o que é perfeito, é como semente plantada em meio a espinhos, é como semente plantada em solo rochoso, aonde nós jogamos uma semente e ela não nasce. Sabe por quê? Não tem terra, não tem raiz, não cria raiz. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, tomando posse, e deixamos a palavra nos guiar, e deixamos Deus nos dar direção, a própria palavra, ela cria em nós raiz, e nos faz permanecer pelas experiências com Deus, e nos faz permanecer pelaquilo que até o momento Ele tem se revelado a nós. Porque tem da igreja, eu tenho falado muito com os irmãos para saírem dessa visão medíocre, irmã Carinha, para saírem dessa visão paupérrima. A Bíblia apresenta a Deus como um ser grande, mas apresenta a Deus como um ser que quer habitar em nós, que quer ter relacionamento, que quer nos deixar gozar de sua comunhão, do seu poder, a ponto que Jesus disse: eu vos dou o meu poder. E eu falo muito com os irmãos, Deus não quer só a gente para dar salvação, não, porque se Deus quisesse a gente para dar salvação, Ele sabe quem vai ser fiel até o fim. Ele dizia: vai para o mundo, fique fazendo o que você quiser, no último dia eu salvo todo mundo, porque eu só quero para salvação. Não. E tem pessoas que só vêm para a presença só por causa da salvação, embora a salvação não seja pouca coisa. Não é isso que eu estou dizendo, irmão Paulo, a salvação é pouca coisa? Não. Mas a Bíblia diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Mas a Bíblia diz: Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em mim, eu tenho esperança da glória, mas Cristo em mim, antes que essa glória se revele, eu tenho um campo de comunhão para desfrutar. E Deus nos quer, não é só pela salvação, mas é por Ele, é para ter comunhão com Ele, é para andar com Ele como andou Enoque, é para andar com Ele como andou Noé, para que o mal não tenha força e ação contra nossas vidas. Moisés poderia: já conheço Deus, já foi, tá bom, vou me contentar. Mas não, Moisés queria mais. Eu rogo, eu imploro que tu me mostre a tua glória. Moisés estava dizendo: eu sei que em ti eu posso ir mais profundo, eu posso te conhecer, porque Deus é ilimitado. Aleluia. Se Moisés estivesse vivo até hoje, Moisés ainda ia estar conhecendo a unha de Deus. Irmã Nivalda, se deixe se lançar, porque Deus é poderoso. Deus não é só isso que a senhora ouve, Deus é mais profundo, e Deus vai se revelando para o homem à medida daquilo que o homem vai buscando. É por isso que a Bíblia diz: aquele que busca encontra. E Deus é um tesouro onde não tem fim. Se você busca, você se enriquece. Se você busca, você se regozija. Se você busca, você sente força para continuar, você sente certeza. É por isso que você não vê Elias, é por isso que você não vê Moisés pensando em abandonar a fé. Aleluia. Elias passou por um momento e disse: Deus, tira a minha vida. Mas Elias não disse: eu quero parar de te servir, eu quero parar de ser usado. Porque a cada dia que o homem vai se esforçando para conhecer, e chega ao estado que Elias chegou, o homem tem tanta convicção que não há dúvida nele que Jesus é o caminho, não há dúvida nele que Jesus é a verdade, não há dúvida nele que Jesus é a vida. E aqueles que estão com dúvida e não têm certeza, não têm raiz, é porque veio só porque ouviu, mas não passou pela experiência. Veio só pelo que ouviu, mas não foi queimado pela palavra, não foi queimado pelo Espírito, não deixou o Espírito fazer morada, não vive da dependência, não vive da confiança. E nós começamos o culto falando de dependência.
falamos de insuficiência humana e suficiência de Deus. Aleluia, Deus meu. Aí vem lá Jesus. A Bíblia diz que Jesus vai ao encontro daqueles homens. E a Bíblia diz que é no lago de Genezaré, que é o mesmo lago da Galileia e de Tiberíades, 3 nomes para um lago só: Genezaré, Galileia e Tiberíades. A Bíblia diz que a multidão que via Jesus fazendo sinais, ouvia falar de Jesus, agora vai até ele para ouvir a palavra. Agora vai até ele priorizando o que é de valor eterno. A Bíblia diz que Jesus monta no barco de Pedro. Não sei por que ele escolheu de Pedro. A Bíblia diz que Jesus manda que aquele barco se afaste um pouquinho da terra e dali começa a ensinar. O que ele ensinou também a Bíblia não narra. A Bíblia diz que ele começa a inserir o caráter para formar pessoas verdadeiras, para formar pessoas cheias de fé, pessoas que não oscilavam. Só que Jesus sabia qual era a realidade de Pedro, que naquele momento talvez a necessidade maior de Pedro não era ouvir, mas Jesus estava dizendo: para que o milagre aconteça é necessário ouvir. Para que o milagre aconteça, para que haja onde não há, para que aconteça onde não há possibilidade, precisa se ouvir e a fé. E Jesus dizendo: eu tenho que operar um milagre daqui a pouco, porque ele já sabia o que ele ia fazer. Mas antes do milagre, eu vou provocar neles a fé. Eu vou fazer que eles continuem acreditando que eu posso, que eu faço. Jesus prega a palavra, sabe por quê? A pregação do Evangelho, a pregação da palavra, ela vem antes de qualquer milagre. E se não houver quem tenha interesse pela palavra, não há milagre. Se não houver quem ame profundamente Jesus, porque eu amando a palavra, eu estou amando o próprio Jesus. É por isso que eu digo: leia a palavra, porque lendo a palavra, você não vai conhecer aonde está o livro de Mateus apenas. Você não vai conhecer aonde está Deus amou o mundo de tal maneira apenas. Você vai conhecer o próprio Deus da palavra. Porque Deus deixou se conhecer pelo homem através da palavra e da oração. Aí a Bíblia diz que depois que Jesus acaba de dar aquele discurso, havia pessoas ali desesperançadas, mas Jesus não chegou apenas para pregar, Jesus chegou para dar esperança. Havia pessoas cansadas, desanimadas das fadigas que havia vivido, quando ninguém via, quando ninguém estava ali contemplando, mas Jesus via. E Jesus disse: lança a rede ao mar, Pedro. Mas as redes já estavam lavadas, Pedro já estava desanimado. Pedro não sabia que o milagre poderia acontecer a qualquer momento. Pedro não sabia, embora Jesus já estivesse o chamado para um ministério e feito dele um novo homem, Pedro não sabia que Jesus poderia ir ao encontro dele. E às vezes nós estamos tão desesperançosos com tantas coisas que nos acontecem. Às vezes nós estamos tão desanimados com tantas coisas que não estão dando certo. Portas que a gente bate, redes que a gente lança, a gente puxa vazia, não pega nada. A gente só tem uma alternativa: lavar as redes. Mas Jesus está dizendo para você: não desfaleça a sua fé, não desfaleça a tua confiança, porque a qualquer momento Jesus vem ao teu encontro, e o que ele quer encontrar não é preocupações, não é sentimento de medo, não é sentimento de ansiedade, mas é sentimento de fé, em que ele pode fazer o que ninguém faz, em que ele é o agente que conduz a tua vida. Aleluia, grande Deus. A Bíblia diz que Jesus, contrariando a lei dos pescadores, porque algumas histórias contam que o lago de Genezaré, que é o mesmo da Galileia de Tiberíades, era um dos lagos que era melhor para pescar, porque era cheio de peixe, era lotado de peixe. Inclusive as histórias contam que até alguns peixes aonde não encontra em nenhum outro lugar. Aí os olhos de Pedro, os olhos humanos em a gente querer achar que é do nosso jeito, porque aqui tem coisa boa visível aos nossos olhos, aqui vai dar certo. Deus dizendo: até vai, mas na minha hora, até vai, mas no meu tempo. Sabe
Depois que Jesus pregou a palavra, Jesus disse: Pedro, lança a rede. E Pedro ficou surpreso. Pedro só não riu porque foi Jesus. Se fosse qualquer outro profeta, eu acredito que ele poderia até rir, mas foi Jesus. Pedro disse: Senhor, havendo trabalhado toda noite, nada apanhamos. Mas aí Pedro dá uma declaração de alguém que acredita, de alguém que vai de encontro à ordem natural das coisas, que não é alguém que não tem um pensamento mundâneo, que só vê primeiro para depois crer. Mas Pedro dá uma declaração de alguém que a fé já estava sendo gerada no coração, de alguém que já tinha princípios eternos no coração. E Pedro disse: não apanhei nada. A minha sabedoria de pescador hoje não funcionou, essa noite me decepcionou, mas como eu sei que a tua palavra não falha, e é mediante ela que agora eu vou. Grande Deus. É como se Pedro estivesse dizendo a noite toda, mas a revelação que Jesus trouxe ao meu coração, sabe o que foi? Você até trabalhou há muito tempo, a noite toda, mas foi com teus esforços. Você até trabalhou a noite toda, mas foi segundo a tua vontade, foi para buscar interesses próprios, mas agora você vai segundo a vontade de Deus. E quando você vai segundo a tua vontade, sabe o que acontece? O choro dura a noite toda. O choro dura a noite toda, sabe por quê? É a minha vontade que está prevalecendo, é a minha natureza, é a minha resistência, é o meu querer que está prevalecendo. O choro dura a noite toda, e Pedro passou a madrugada toda chorando, no sentido simbólico, gemendo, esgotando as suas forças, se gastando. Sabe por quê? Ele queria, ele não estava nem aí para o desejo de Deus, ele queria, mas a alegria vem ao amanhecer. A Bíblia diz que o choro dura uma noite, mas a alegria veio amanhecer. Sabe por quê? A alegria veio amanhecer porque conheceu a vontade de Deus. Aleluia. Entendeu que não precisava mais uma noite, precisava da vontade. E quem está com a vontade de Deus operando na sua vida não precisa de muito tempo, somente uma palavra. Aleluia. E aquele homem disse: Senhor, não sou digno que entres na minha casa, manda com uma palavra e meu servo será curado. E Jesus disse: nem mesmo em Israel achei fé como esta. Jesus quer provocar em você a fé nele. Jesus quer arrancar virtude de você, para que você entenda que dele ainda sai poder, que dele ainda tem autoridade, que ele ainda faz o que ninguém pode fazer. Grande Deus. Aleluia. E aquele homem diz: manda com uma palavra. Sabe o que aquele homem estava entendendo? Eu entendo que a tua presença é poderosa, mas eu entendo que a tua palavra é tanto quanto. Aleluia. Grande Deus. E aí a Bíblia diz, e já encerro em 5 minutos, 10 minutos no máximo. E aí a Bíblia diz que Pedro disse: trabalhei a noite toda e nada peguei. Ou seja, esforço do homem, vontade do homem. Sempre quando a nossa vontade está em pauta, às vezes Deus permite, para que, como foi falado nesta noite, para que seja para a glória dele, para que seja para louvor, para exaltação dele. Não é por força nem por violência. É o teu marido, é o teu filho, é uma porta de emprego, apenas ore. Aquilo que te cabe você faz, vai, bota um currículo, mas sabendo que não é a bondade do gerente, sabendo que não é as amizades que vai te colocar lá dentro, sabendo que não é a tua conversa que vai converter o teu esposo, que vai converter o teu filho, mas é a ação sobrenatural do Espírito na vida daqueles que creem, na vida daqueles que acreditam e esperam no Senhor, renovando as suas forças, acreditando que Ele é o alfa e o ômega, acreditando que a sua palavra não é de homem, mas nos conforta, mas é palavra de alguém que já conhece o princípio, o meio e o fim, grande Deus, de alguém que já vê os resultados acontecendo, e quando Ele disse vai, lança as redes, confie. E a Bíblia diz que Pedro foi segundo a palavra de Deus, porque quando a gente vai debaixo da autoridade da palavra, ela nos supre, ela nos garante. E Pedro aprendeu muito bem a lição. E lá na frente, Jesus andando sobre o mar, e Pedro no barco, a Bíblia diz que Pedro disse: mestre, se és tu, manda-me ir contigo. Aleluia. Ele não disse permite, porque tem coisas que Deus permite, mas Deus não garante, porque Ele permitiu, mas não era a vontade dele, era a nossa vontade. E Pedro não disse permite,
Pedro disse: eu vou jogar a responsabilidade sobre Deus, porque se Ele mandar, eu sei que eu vou chegar lá. Mestre, se és tu, manda-me ir contigo. Jesus disse: vem. Pedro disse: agora eu vou debaixo da palavra. E debaixo da palavra, enquanto a minha fé estiver nela, eu vou. Enquanto a minha fé estiver nela, eu não afundo. Enquanto a minha fé estiver certa, tiver uma direção, eu não naufrágio. A Bíblia diz que Pedro deu os primeiros passos de fé. Era para ele manter, era para ele permanecer. A Bíblia diz que no meio, quando Pedro dá alguns passos que a Bíblia não fala, a Bíblia diz que, reparando na força do vento, teve medo. Tirou os olhos de Jesus. E todas as vezes que a gente tirar os olhos de Jesus, a gente vai sentir medo, dona Divalda. E a gente vai afundar, porque não é uma profecia, é a ordem das coisas. Porque o único que nos puxa pelas mãos é Ele. O único que nos encoraja é Ele. Que faz nós perdermos os traumas é Ele. E Pedro tirou os olhos, teve medo. E como consequência de tirar os olhos de Jesus, veio o medo. E como consequência de tirar os olhos de Jesus, veio o naufrágio. Mas quem conhece Jesus pode cair, mas não fica prostrado. Aleluia. Quem conhece Jesus pode afundar, mas não fica no fundo, porque entende que do fundo da baleia ele clama ao Senhor. Do fundo do peixe ele faz a oração de clamor, de misericórdia. E lá tem a oração de Jonas. No fundo do peixe Jonas clamou, e Deus ouviu a oração de Jonas. E quando Pedro estava para afundar, e Pedro disse: Senhor, socorre-me, Jesus estendeu as mãos. Aleluia, Deus vivo. Porque Jesus está pronto a nos estender as mãos. Porque Ele disse: bem sei eu os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamento de paz, não de guerra, para vos dar o fim que desejais. Mas será que nós queremos os pensamentos de Deus? Ou queremos a madrugada? Não, peixe é a madrugada. A ordem dos pescadores me diz, a associação dos pescadores me diz que é a madrugada. Mas Deus conhece, e Deus sabe. E sabe o que acontece? Tudo que Deus dá é bom. Quando Pedro vai segundo a palavra, acontece, e acontece com garantia, e acontece com perfeito resultado. A Bíblia diz que em 1 minuto, que a palavra de Deus não precisa de muito não, 1 minuto é eu que estou dizendo, em um pouco de tempo, eu acredito que Pedro pescou uma quantidade que ficou um mês todo sem pescar. Sabe por quê? Jesus estava dizendo: Pedro, se preocupa primeiro com a minha presença. Porque não era para tu estar pescando agora, Pedro, porque eu já tinha te chamado para o ministério. E eu já tinha te chamado para o ministério, Pedro, e já tinha te mostrado o verdadeiro caminho. Olha onde eu estou fazendo a obra, você é meu auxiliar. Era para você estar na intercessão, era para você estar no campo, era para você estar no campo de batalha, Pedro. Mas eu estou te provando que quando você se preocupa com a minha palavra, as coisas acontecem. Não precisa você buscar. Eu não te provei, Pedro, que eu cheguei, eu não multipliquei peixe logo, eu não fiz peixe aparecer, mas eu primeiro fiz aquilo que era a prioridade do meu pai. E depois que eu fiz o que era a prioridade, eu se preocupei em encher a tua barriga. E por que tu achas que se tu se preocupar comigo, eu não vou te suprir em tudo? A Bíblia diz: observai os pássaros, não plantam, não semeia, não ajunta, mas Deus o sustenta. Sabe por quê? O cuidado de Deus é grande com a sua criação. Quanto mais nós que temos a primícia do Espírito, quanto mais nós que somos a única criatura que tem a imagem de Deus. Aleluia. Pelo menos a respeito dos anjos a Bíblia não fala nada se tem a imagem, mas nós, a Bíblia fala que nós temos a imagem de Deus. Aí Pedro vai e aprendeu a lição. A Bíblia diz que depois que Pedro pesca aqueles peixes, Pedro teve que chamar pessoas para ajudar. A bênção de Deus, quando ela vem para repartir. Ela não vem para eu ser egoísta não, porque Deus não pensa só em mim. Deus pensa no evangelho dele, e através daquilo que eu tenho, o nome de Jesus será glorificado. Sabe o que aconteceu? Pedro chamou, mas só que algo me chamou mais atenção ainda. E aqui eu encerro. Olha o que a Bíblia fala. Fizeram sinal para o companheiro do outro barco, para que fosse ajudá-lo, e foram, encheram ambos os barcos,
a ponto de quase ir a pique. Veja aqui. Vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista daquela pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu. E o versículo 11 diz assim, ó: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiu Jesus. E o peixe? E o que ele queria pegar a noite toda? A Bíblia diz que quando Jesus opera, Pedro fica atônito, extasiado, e diz: retira-te de mim. E Jesus dizendo: não, Pedro, não operei milagre para distanciar vocês de mim, não. Foi para aproximar, para que vocês vejam através do milagre que eu posso. Para que vocês entendam que se eu sou poderoso para mandar uma colheita física, quanto mais poderoso igualmente eu sou para enviar uma colheita espiritual. Jesus estava dizendo: não, Pedro, isso aqui é só uma demonstração do que eu posso fazer. Se eu fiz você colher aonde os teus olhos não poderei eu trazer almas através do teu ministério? Não poderei eu fazer vidas surgir e se render da onde parece que não vai? Lança a palavra, Pedro. Por mais que você olhe e diga, não vai se converter. E tem Pedro aqui nessa noite. E tem pessoas que cansou de pregar nessa noite. Tem pessoas que parou de edificar, de falar nessa noite, porque talvez pensou que não está trazendo resultado. E Jesus está dizendo: lança as redes. Não cansa de lançar as tuas sementes. Sabe por quê? Como ele lançou, como ele trouxe resultado físico, ele é poderoso para trazer resultado espiritual. E a Bíblia diz que Pedro, largando tudo, seguiu Jesus. Mas mediante ao que Jesus fez, os peixes não foram nada. Estamos vivendo geração de crentes que se preocupam com peixe. Sabe por quê? Não teve o verdadeiro encontro. Não entende que os peixes que dá ordem a ele. Vai lá, lança uma moeda, porque eu já ordenei um peixe para trazer na boca 2 estátuas, e tu paga por mim, por ti. É ele que ordena os peixes. Entra lá, porque já ordenei aos leões, e por um pouco de tempo eles não vão se alimentar, mesmo com fome, porque o leão não estava sem fome, não, estava com fome. Porque quando lançou aqueles homens lá, antes de chegar ao fundo, os leões estraçalharam. Entra lá, porque para o meu nome eu já ordenei um fogo, e ele não vai te queimar. Vai ter aparência de fogo, mas para vocês vai ser como uma piscina de água natural. Vocês vão nadar, nada vai acontecer a vocês. Sabe o que é isso? É o Deus que manda em tudo. É o Deus que está no controle de tudo. E Pedro não faz questão de peixe, não faz questão de nada. Sabe por quê? Entendeu que Deus era poderoso para fazer além do que ele pediu, do que ele pensava. Se coloque de pé. E não, eu vou dar mais uma breve reflexão. Se coloque de pé. Você sabe o que é que acontece? Aquela história do peixe, aquele exemplo do peixe, foi uma simbologia do que verdadeiramente Deus iria fazer na vida de Pedro no mundo espiritual. Porque no início do texto Pedro disse: havendo trabalhado toda noite, nada pegamos, mas segundo a tua palavra eu sei que eu vou pegar. Ou seja, como um alvo da tua palavra, debaixo dela eu vou. Sabe o que acontece na vida de Pedro? Lá na frente, quando Pedro estava convertido, a primeira pesca de Pedro, Jesus disse assim: eu não vos maravilheis, porque vós serais pescadores de homens. Não foi isso que Jesus falou nesse texto? Vós não serão pescadores de peixe, mas pescadores de homem, porque esse peixe vocês pegam vivo e matam, mas vocês vão ser pescadores de homens, pegar homens mortos e dar vida. Aleluia, Deus vivo. A Bíblia diz que lá na frente, a primeira pesca de Pedro espiritual, Atos 2, a Bíblia diz que Pedro pegou mais peixe humano do que peixe animal, mais peixe para dar vida. Sabe por quê? Tão quanto ele estava debaixo da palavra na hora da pesca física, ele estava debaixo da palavra na hora da pesca espiritual. E não importa o momento em que o homem prioriza a palavra, e Pedro prega a palavra, é ela que faz acontecer. É a palavra de Deus que não deixa você voltar sem colheita, seja ela física ou espiritual. E mediante tudo que Jesus falou, eu decido acreditar ou não acreditar.
Querer peixe ou querer vontade? Querer trabalhar na minha vontade, que é a noite, ou querer trabalhar na vontade dele, que é a luz do dia? Jesus disse: trabalhemos enquanto é dia, a noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. E eles foram trabalhar segundo a ordem deles, e não aconteceu nada. Creia, irmãos, acredite, porque as palavras não são minhas, a voz física é minha, mas a palavra é do Deus que criou os céus e a terra, e Deus vai operar na tua vida, e Deus vai trabalhar em teu favor, e Deus vai fazer